Bom dia, sexto ano. Hoje daremos continuidade ao conteúdo estudado da aula passada, né, que foi Grécia Antiga. Começamos a estudar sobre a Grécia Antiga e eu farei uma breve revisão sobre o que foi estudado. Nós vimos que a Grécia está localizada na Península Balcânica, que fica ao sul do continente europeu, da Europa. Lembrando o que é uma península. Uma península é um território, uma região ligada ao continente que tem uma grande parte de terras rodeada por mar. Ou seja, a Península Balcânica é um território ligado ao continente europeu, mas que tem uma grande parte rodeada pelos mares Mediterrâneo, Egeu e Jônico. É um território, se caracteriza por ser um território montanhoso, né? E isso teve grande influência na formação das suas cidades, né? Pois o território montanhoso favoreceu ao isolamento dessa cidade, a formar cidades independentes, e é o que nós estudaremos hoje. Mas continuando a nossa revisão, nós vimos também que a Grécia, né, o território grego, não é um território contínuo, né? Está dividido em três partes. A Grécia continental, né, propriamente na Península Balcânica, a Grécia insular, formada pelas ilhas, e a Grécia asiática, que é parte do litoral da Ásia Menor, né? E esse território, né, principalmente a Grécia insular, caracteriza pela formação de portos naturais que foram favoráveis à navegação e ao comércio marítimo. Nós vimos também que o povo grego, ele é originário de quê? Da mistura dos pelasgos, que são os primeiros habitantes da Península Balcânica, né? Os pelasgos se misturaram com povos vindos de fora, principalmente os aqueus, eólios, dórios e jônios. A mistura dos pelasgos com esses quatro povos de origem indo-europeia foi que deu origem ao povo grego, que também eram chamados de helenos. Eles se autodenominavam de helenos porque a Península Balcânica era chamada de Hélade por eles, né? E vimos também que os gêneros são os primeiros núcleos familiares. Esses gêneros vão se juntando, vão dando origem a grupos maiores que depois formarão as cidades, né? E isso também nós veremos hoje. Nós também vimos sobre o período homérico, né, que recebe esse nome porque o que a gente tem de fonte escrita são os poemas atribuídos ao poeta Homero, o poema Ilíada e Odisseia, né? Sendo que a Ilíada narra a guerra de Troia e a Odisseia narra as aventuras de Ulisses ao retornar da guerra para sua terra natal, né? E hoje, iniciando o conteúdo de hoje, nós iremos estudar sobre as cidades gregas. Primeira coisa que vocês precisam saber, as cidades gregas também são chamadas de polis, né? As cidades gregas desse período. E essas cidades, elas se tratavam de cidades-estado. Prestem muita atenção. O que é uma cidade-estado? É uma cidade com governo independente. Vocês têm que entender que há uma grande diferença entre as cidades-estados, por exemplo, dos municípios que existem hoje em dia aqui no Brasil. Por exemplo, Mombaça, citando um exemplo para vocês terem uma noção. Mombaça é uma cidade que, assim como várias outras, faz parte do estado do Ceará. Exemplo, o Ceará é composto por várias cidades, como Mombaça, Iguatu, Quixadá, entre outras, né? Todas essas cidades, elas fazem parte do estado do Ceará, que tem um governador. As leis, as determinações desse governo do estado do Ceará servem para todos os municípios, para todas as cidades. O que é que acontecia na Grécia Antiga? A Grécia Antiga não havia um governo centralizado que regia todas essas cidades. Cada cidade era independente, ou seja, cada cidade tinha sua própria economia e suas próprias leis, ok? Não havia uma relação econômica, um estado maior que governasse essas cidades. Elas eram independentes, por isso que elas eram cidade-estado, porque cada cidade tinha o seu próprio estado, o seu governo independente, a sua economia e leis próprias. E o que é que unia as cidades gregas? Essas cidades eram unidas pelos costumes e pela língua em comum. Ok? Por isso que a gente não pode falar em um estado grego nesse período, a gente fala de uma civilização grega. Por quê? Porque possuíam costumes, eram unidos por costumes, religião e pela língua.
ok? Na Grécia Antiga existiram centenas de cidades, centenas de polis, sendo que duas se destacaram, né? E quais são essas duas? Atenas e Espartas, as quais nós estudaremos hoje. Então, quais são as duas cidades gregas antigas consideradas mais importantes? Atenas e Esparta. Né? Lembrando que os gênos eram os primeiros núcleos familiares, conjunto de gênos deram a origem aos clãs, conjunto de clãs deram origem às fatrias, os conjuntos de fatrias deram origem às tribos e o conjunto de tribos foi que deu origem às cidades, também chamadas de polis. Ok? Também vamos ver como era composta cada parte de uma polis.